Apocalipse 2, de versículo 8 a 11, assim diz a palavra de Deus. E ao anjo da igreja em Esmina escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Continuando o nosso estudo que começamos na semana passada sobre a segunda das 7 igrejas do livro de Apocalipse, nós vamos terminar a carta para a igreja em Esmirna. E nós vimos que cada carta ela tem 4 partes. Ela tem os elogios, as broncas, a solução e uma promessa. Todas elas seguem este formato. E nós vimos na semana passada a parte boa, os elogios que Jesus fez à igreja em Esmirna. E eram elogios, mas aos nossos olhos podem parecer um pouco estranho. Como nós vimos semana passada, o bom era o fato de que eles eram uma igreja sofredora e perseguida. Isso não parece muito bom, mas era bom porque, apesar de sofredora e perseguida, elas faziam a obra de Deus, elas produziam para o reino de Deus, apesar das suas dificuldades. E muitas vezes a gente também, por motivos mínimos, por motivos irrisórios, muitas vezes nós deixamos de ser fiéis, nós deixamos de ser produtivos. E aqui temos uma igreja que sofria muito perseguida, uma igreja em extrema pobreza, uma igreja bastante perseguida, tanto que nós vimos semana passada sobre Policarpo, que foi martirizado, era o pastor da igreja, e não os crentes de Esmirna, apesar de todas as dificuldades, e todos os desafios, eles continuavam com suas obras. Conheço as tuas obras, Jesus falou. E a tribulação e a pobreza. Então ele fala, apesar da tribulação, apesar da pobreza, eu estou vendo as tuas obras. E quiçá nós fôssemos assim, que não temos nem tantas dificuldades e muitas vezes deixamos de produzir a Deus. Então hoje vamos ver as outras partes importantes da igreja de Esmirna. A saber, nós temos, olhar no versículo 10, que fala, nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Esse é o ruim, essa aqui é a bronca. Essa parte ruim é o puxão de orelha que Jesus está dando aqui para a igreja em Esmirna, mas é uma bronca meio disfarçada, né? Só fala assim, não temas das coisas que hás de padecer. Mas o que a gente pode perceber aqui é que o ruim, a bronca, o ponto negativo, o puxão de orelha de Jesus, era a respeito do medo. A igreja de Esmirna era uma igreja que, apesar de produzir, apesar de tudo, era uma igreja que temia. Com razão, tinha seus motivos, mas temia. Mas medo de quê? Jesus fala das coisas que hás de padecer. As coisas que vão ainda ocorrer. Medo do futuro. Medo do desconhecido. Então Deus nos avisa para diminuir um pouquinho esse desconhecido. Deus ele avisa então que o diabo vai aprontar, vai colocar eles na prisão. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão. Então muitas vezes o medo que nós temos é o medo do desconhecido. Nós temos medo do que nós não sabemos o que vai acontecer. Então aqui Deus pelo menos está tirando um pouquinho do medo, está dizendo, vocês vão ser perseguidos e alguns de vocês vão presos. E de fato
Policarpo, o pastor, foi preso e foi inclusive martirizado, como eu mencionei na semana passada. Mas o propósito do diabo é trazer tribulação, trazer problemas, é tentar fazer a igreja tropeçar, tentar fazer a igreja parar de produzir. Mas apesar de tudo, Esmirna era uma igreja que produzia. Mas o medo pode nos tornar infrutíferos. Por pior que seja a situação, é sempre melhor saber o que vai acontecer do que ficar no escuro, ficar no desconhecido. Inclusive, o medo é justamente isso. A gente tem medo porque nós não sabemos o que vai acontecer. Vai dar certo? Não vai dar certo? Vai ser ruim? Vai ser bom? Como é que vai ser? Vamos conseguir? Não vamos conseguir? Então, o medo é algo que trabalha contra a nossa fé. O medo é alguma coisa que vai justamente em relação ao desconhecido. E uma vez que a fé é a prova das coisas que não se veem, é muito fácil ficarmos titubeando entre fé e medo. Porque fé é a certeza na incerteza. Então, o diabo sempre ataca com medo. Jesus aqui refere então aos vários perigos que eles têm adiante deles: cadeia, morte, mais uma vez, como o caso de Policarpo, que era pastor da igreja. Hoje no Brasil não tem esse problema todo. Hoje no Brasil, você ser cristão não acarreta grandes perigos. Nem sempre foi assim. Você volta algumas décadas atrás, havia sim uma perseguição feroz, real. Inclusive, um missionário alemão radicado na Inglaterra, que veio para o Brasil nos 1800 e tralalá, começo do século passado. O nome dele era Salomão Ginsberg. Ele era um judeu convertido, salvo, e ele traduziu a maioria dos hinos que nós temos do cantor cristão, ele que traduziu. E na biografia dele ele fala que ele fez um turnê saindo do Rio de Janeiro, ele foi até Fortaleza, se não me engano, passou por Maceió, ele menciona Maceió no seu livro, que ele passou por aqui, menciona a primeira igreja batista, que na época era realmente uma igreja batista. Hoje há controvérsias, mas enfim, eles mesmos se chamam de evangélicos. Então, quem sou eu? Eu estou dizendo só o que eles se chamam, mas quando ele estava, eu não sei se era em Minas ou no Espírito Santo, ele estava numa cidade pregando e juntou-se uma multidão e estavam a ponto de apedrejá-lo, de matá-lo, lixá-lo, em praça pública, literalmente. Tá? Isso não ocorre mais. No Brasil, o evangelho ficou muito bem aceito, entre aspas, talvez aceito até bem demais. Muitas vezes é moda e não é nenhum problema de se declarar evangelho, não vai ter perseguição de muito tipo. Mas no Brasil já foi perigoso, mas existem muitos lugares do mundo onde ainda é muito perigoso. Já contei a história aqui de um missionário no México, o pastor Kevin Wayne. A sua casa, não sei quem foi, não posso acusar, mas foi contratado um trator, aqueles movedor de terra, e passou por cima da casa dele. Derrubou a casa. Ele não estava em casa, mas tinha gente em casa. Pessoas da igreja estão na casa dele, e derrubou, e por pouco não matam as pessoas lá dentro. Por que isso? Perseguição. Tá? Então, existem lugares no mundo hoje, lugares da África, na Nigéria, por exemplo, vizinho de Gana, ali, vira ou mexe, existem massacres, perseguição, sequestros de cristãos. Então, a perseguição é real hoje no mundo. Lugares como Coreia do Norte, a China comunista, você é cristão, você pode ser preso, você pode ser colocado no campo de reeducação. Países como a Índia, missionários não são permitidos entrar. Então, a perseguição existe, é real no mundo hoje. O Brasil está mais ou menos fácil, mas nem sempre foi assim, e hoje é assim em vários lugares do mundo. Mas todo medo, qualquer medo, seja medo do escuro, medo de barata, medo de perseguição, medo de qual for que seja, pode ser medo financeiro, como é que eu vou pagar as contas no final do mês? Pode ser medo de saúde, minha saúde, como é que vai ser? Eu fiz um exame, o resultado, se for um resultado ruim, como é que vai ser a criação dos meus filhos, como é que vai ser? Enfim, medo. Todo tipo de medo pode assolar a gente, não só medo ligado à perseguição religiosa e espiritual, mas todo tipo de medo. E todo medo é danoso. Todo medo, ele é sério, independente do que seja.
um medo não é mais sério, mais nobre do que outro, devido à causa do medo. Todo medo é danoso. Pode ser um motivo irrisório, pode ser um motivo não impressionante, pode ser medo de barata. Mas é medo, é um medo real, e muitas vezes a reação do medo é algo que extrapola muitas vezes a causa daquele medo. Mas o nosso problema é que nós focamos no medo. Como eu disse, medo de barata, medo do escuro, medo de passar fome, medo de doença. Nós focamos no medo independente da causa. O que Deus foca aqui é no medo em si. Não é a causa do medo, mas no medo. Tá? Muitas vezes nós temos medo e nós ficamos vidrados no que está causando o medo. Ah, porque eu não tenho dinheiro. Ah, porque eu tenho medo de barata. Porque eu não gosto de rato. Porque eu não gosto do escuro. Mas Deus aqui está tratando do medo em si, ou seja, medo por medo. E o dano que o medo causa, ele nem sempre é razoável, no sentido, ele não é um medo inteligente. Vou dar um exemplo aqui. Você tem medo do escuro? Alguém aqui tem medo do escuro? Ninguém vai admitir. Ah, a Gabi tem medo do escuro. Muito bem, temos uma pessoa honesta aqui hoje. Tá? A Gabi. O medo do escuro. Me diga uma coisa. Tem alguma coisa no escuro? A verdade é que nós não sabemos. Pode ser que tenha um bicho-papão. Pode ser que tenha... E é justamente isso. Como eu falei, é o desconhecido. Eu só vou saber que não tem nada no escuro quando eu acender a luz. Mas aí não é mais escuro. Então, o problema é justamente o desconhecido. Mas medo do escuro, medo da morte, é o mesmo medo. Não, mas o da morte é um medo mais sério. A causa pode ser mais séria, mas o medo é real e é danoso e contaminante e tóxico do mesmo jeito. Mesmo sem ter nada no escuro. Por exemplo, a Gabi está no quarto dela, está escuro, está com medo. Francamente, existe um dinossauro no seu quarto? Tem como existir algum monstro? Tem como existir alguma serpente venenosa? É lógico esse medo. Tem? Aí já não é comigo. Então, é um medo que não tem lógica, mas nós temos medo. Não interessa que não faz sentido, nós temos medo do escuro. Quem tem medo de barata? Agora eu espero ver mais mãos, senão... Pronto, mas a irmã Marcelene é honesta, a Luana é honesta. A Gabi não tem medo, ela pisa nas baratas. Tá? Diga uma coisa, o que uma barata vai fazer com você? São venenosas? Vão lhe atacar, lhe derrubar, lhe devorar viva? Não. Faz sentido ter medo de barata? Não. Rato. Quem tem medo de rato? A irmã Simone tem medo de rato. Isso sempre por um fato. O rato aumentou. Tá? Mas não estou falando aqueles ratos, eu falo aqueles ratinhos. Me diga uma coisa, um ratão pode lhe morder o dedão, tudo mais. Aquele ratinho fazer o quê? Aquele ratinho tem mais medo de você do que você tem medo dele. No entanto, nós temos um medo desordenado de coisas. Por quê? Porque nós não nos damos bem com medo. Jesus aqui fala, vocês têm um problema. Não temas. E aqui o temor era sério, era perseguição, era prisão, e como a história nos relata, morte. Policarpo foi morto. Não era brincadeira, não era irrazoável, era real, era verdadeiro. Tá? Mas o medo nos leva a agir de forma contrária à nossa fé. Voltando ao quarto da Gabi no escuro. Tem medo que tenha algum monstro no quarto dela. Francamente, não vai ter monstro no seu quarto. Mas nós temos medo do escuro. Então, nós sabemos que não tem nada de perigo no quarto, mas nós temos medo do escuro do mesmo jeito, simplesmente porque está escuro. E como crentes, muitas vezes, nós agimos contrário ao que nós cremos, muitas vezes agimos contrário à nossa fé devido a um medo. O medo nos leva a nos tornar infiéis. Por isso que temos que ter muito cuidado com o medo. E esse é o motivo porque muitos crentes, eles agem de forma contraditória àquilo que eles dizem crer e acreditar. Porque o medo os paralisa, o medo os faz agir de forma diferente. É a obra do medo na vida
deles. Muito triste, mas é muito real. E esse era o problema da igreja em Esmirna, era o medo. E Jesus aqui está avisando, olha, com as suas obras, da tribulação, perseguição, apesar da pobreza, vocês estão vendo, mas não temas. Porque se vocês começarem a temer, o que vai acontecer? As obras vão, quando vier a tribulação, vier a prisão, se vier junto o medo, vocês vão mudar. Então Deus já está dando uma bronca adiantada, um aviso para dizer, o seu problema é medo. Ainda não estava afetando, porque eles ainda estavam produtivos. Conhece as tuas obras. Mas ele estava vendo o medo, e Jesus sabendo que o medo pode causar, então está os avisando. Em outras palavras, o que Jesus falou à igreja em Esmirna aqui, ele fala para nós hoje. Cuidado com o medo, não temas. O que foi que Jesus falou aos apóstolos que estavam no meio na tempestade, no meio do mar, no barco? Eles falaram, olha ali, é um fantasma, está vendo um fantasma. Não era fantasma, era Jesus. O que foi que ele falou? Não temas. Quando veio aquele sacerdote, se não me engano, que a filha estava morrendo, Jesus falou, não temas, vai para casa, vai ficar boa. Não temas. Então o temor é algo que ele é corrosivo à nossa fé, é corrosivo ao nosso espírito, e ele nos paralisa, ele nos inibe, nos faz agir como ateus. Crentes que agem como ateus devido ao medo. Nos faz tomar decisões tolas e nos impede de seguir a Deus. Nos impede de fazer o que é certo. Por quê? Medo. Simplesmente isso, medo. No versículo 10 ele fala, nada temas das coisas que há a aparecer. Então não temas. E se eu sair e acontecer alguma coisa comigo? Não temas. Temas. Faça do mesmo jeito. Não precisamos ser dominados pelo temor. Quando nós estamos na vontade de Deus, em outras palavras, quando nós não deixamos que o medo nos paralise, nos impeça, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, a sua palavra, nós temos Josué 1:9, quando Deus disse assim, não te mandei eu, não foi eu que te enviei, Josué, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Não temas e não te espantes. O que é isso? Não se assuste. Não tenha medo, não se assuste. Não fui eu que mandei? Então, se nós estamos obedecendo a vontade de Deus, se foi Deus que nos mandou, então não tem o que temer. Não tem do que ficar assustado. Agora, se o medo vem, ele vai colocar em dúvida, vai trazer dúvida, Deus vai tomar conta de mim, Deus vai estar comigo, tudo vai dar certo, Ele vai fazer o que Ele falou. Então, a dúvida e o medo, eles entram juntos. Por isso que Deus fala, não temas e não te espantes. O crente começa a temer e se espantar, ele não vai fazer nada. Nada. Então, o aviso fica, medo é uma ferramenta do diabo. Deus não trabalha com medo, o diabo trabalha com medo. Então, o que fazer? Que bom que você pergunta, porque o próximo parte do versículo 10, a segunda parte do versículo 10, é justamente Jesus trazendo a solução. Tá? Então, a bronca é, vocês estão com medo, não tenham medo, continuem trabalhando, continuem sendo fiel, mas não temas o que vai acontecer. Aí ele fala assim, deixa eu ler aqui desde o começo do versículo 10. Nada temas as coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Aí termina assim o versículo 10. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Qual a solução para o medo? Seja fiel até a morte. É fácil, né, pastor? Veja bem, não existe medo ou problema ou situação que não seja resolvido com a sua morte. A morte é a grande solução. Pastor, estou cheio de problema. Morra.
vai resolver tudo. Ah, pastor, mas eu não quero. Então não reclame. Encare os problemas e faça, seja fiel. Tá? Agora, antes de ver qual é essa solução, eu quero esclarecer essa questão de coroa da vida. Porque alguém pode ler, não ninguém aqui, claro que nós somos conhecedores da palavra, mas tem gente que fala, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Ah, isso aqui é salvação por obras. Você tem que ser fiel até a morte. Você tem que perseverar até o fim. Se você for fiel até a morte, aí vai ganhar a coroa da vida. E a coroa da vida é salvação. Só que coroa da vida não é salvação. Tem esse pequeno detalhe. Tá? Coroa da vida não está tratando de salvação. Tá? Há quem diga que é, mas não é. A salvação, para começar, ela não é merecida. E aqui está dizendo, seja fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Bom, aí tem uma condição para salvar. Se coroa da vida é salvação, tem uma condição, ser fiel até a morte. Então, para começar, a gente já sabe que como a salvação é de fato de graça, não é isso que esse versículo está falando. Mas a coroa da vida, se você olhar em Tiago 1, versículo 12, a coroa da vida é, na realidade, um galardão. É uma recompensa. E todo galardão, toda recompensa, diferente da salvação, precisa sim ser merecido. Recompensa, galardão, precisa sim ser merecido. Salvação não, galardão sim. Olha o que fala Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então vejam só, a Bíblia deixa bem claro que a coroa da vida é um galardão para quem resiste à tentação. E o que é que a igreja de Esmirna estava acontecendo lá? Tentação, tribulação. O diabo vai tentá-los, vai lançá-los na prisão para tentá-los, não é isso que fala? Por 10 dias. Então ele fala, aquele que é fiel até o fim receberá a coroa da vida. Então ele basicamente está dizendo, quem for fiel vai receber o galardão da coroa da vida. Coroa da vida não é salvação, coroa da vida é galardão, como fala em Tiago 1,12. Então tentação é justamente o que Esmirna estava enfrentando, o que eles estavam passando. Tudo bem, pastor, e a solução? A solução é sempre a mesma. Resistir, ser fiel. A Bíblia fala que quando nós resistimos o diabo, ele foge. Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E muito crente faz o seguinte, o diabo vem, em vez de resistir, eles ficam com medo, aí entra o medo mais uma vez, com medo vem a dúvida, na dúvida a nossa fé vai pela janela, a nossa fé é a nossa força, a fé é nosso escudo. Em vez de resistir ao diabo, nós resistimos Deus e nos submetemos ao diabo. Nós invertemos. Devemos sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Quando vem o medo, a gente faz o contrário. A gente resiste a Deus, diz não para Deus e diz sim para o diabo. E quando nós resistimos o diabo, ele foge. Se nós não resistimos, ele não foge, ele fica colado no seu cangote. Ele não sai do seu pé. Ele não sai do seu lado, porque você não está o resistindo. E ele gosta quando não há resistência, porque é muito confortável, é muito fácil. E uma das coisas que vai nos levar a não resistir o diabo é o medo, é a tentação. Por isso que aqui Jesus fala, quem ser fiel até a morte receberá a coroa da vida, ou seja, um galardão. Agora, ainda falando aqui nessa questão de ser fiel até a morte, isso, no caso de Esmirna, provavelmente talvez seja algo literal. Por quê? Porque nós sabemos historicamente, não pela carta em si, não menciona isso, mas historicamente sabemos de forma irrefutável que houve morte na igreja de Esmirna devido à perseguição. Um dos exemplos é o pastor Policarpo, que foi fiel até a morte. Tá? Ele foi levado à fogueira para ser queimado e mesmo assim ele não negou a Cristo. E Deus os protegeu das chamas, como eu expliquei semana passada. Então ele foi morto com uma lança, muito provavelmente, tá? Porque as chamas queimavam, mas eles não tocavam, mas enfim. Então houve morte ali. Então dizer ser fiel até a morte faz sentido naquele contexto, mas aplicando isso para eu e você hoje,
cá entre nós, no Brasil da atualidade, provavelmente nós não vamos correr o risco de morrer, derramar o nosso sangue, dar a nossa vida pela nossa fé. Pelo menos não atualmente. Talvez no futuro, pode ser, mas não hoje. Mas como eu disse antes, há lugares no mundo, e essa carta aqui não é só para Esmina, mas para todos os crentes, todas as igrejas, em todos os lugares, em todos os tempos. Então existem igrejas hoje, existem lugares hoje, onde há sim a real possibilidade de você precisar e poder ser fiel até a morte. Tá? Não é o nosso caso. Porém, e quando não há um risco de vida, como é o nosso caso no Brasil? Lá em Hebreus 12, versículo 4, nós lemos assim: ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Quem aqui já derrubou uma gota de sangue combatendo contra o pecado na sua vida? Entendeu? Tem lugares do mundo que a pessoa, sim, derrama sangue, combatendo contra o pecado. Lembro agora um exemplo do homem chamado Latimer, um cardeal da igreja anglicana, foi queimado vivo na cidade de Oxford. Esse foi o tradutor da Bíblia para o inglês, as primeiras Bíblias do inglês, foi ele que fez. Primeira vez que ele foi preso, ele foi ameaçado de morte, ele se retraiu e voltou atrás. Aquilo comeu tanto o juízo dele que ele foi depois e falou: olha, eu me retraio, ou eu me retrato. O que eu disse da primeira vez é verdade. Você vai ser preso, me prenda, vai ser morto, me mata, vai ser queimado, me queime. E de fato ele foi. De fato ele foi. Ele resistiu o pecado com seu próprio sangue, literalmente. Então, o que isso quer dizer, ao nosso contexto, ser fiel até a morte, nós podemos dizer assim, o seguinte: seja fiel, custe o que custar. Você não vai derramar sangue, você não vai morrer. Mas não quer dizer que a gente pode então simplesmente se entregar e não resistir ao pecado, não combater o pecado. Porque uma coisa eu te digo, se você não resiste ao pecado e não é até a morte, se o dia e a ocasião aparecer, você não vai resistir ao pecado até a morte. Se não resistimos, ou se não formos fiéis, no mínimo, tampouco seremos fiéis no muito. É o que Jesus falou em Lucas 16:10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Ser fiel até a morte. Ah, pastor, se chegar um ponto que eu precisar ser fiel até a morte, eu morro por causa de Cristo. Engraçado, foi isso que o apóstolo Pedro falou. Quando chegou na hora H, ele abriu. Eu serei preso contigo, Jesus. Mas quando chegou a hora de ele ficar ao lado de Jesus, ele falou: eu não conheço esse homem, nem sei quem é. Você está confuso, eu não tenho a ver com ele não. Então nós precisamos ser fiel no mínimo para termos uma chance de ser fiel no muito. Então se nós não resistimos ao pecado até o sangue, se nós não somos fiéis até a morte, é porque nós não estamos sendo fiéis no mínimo também, e vice-versa. Então devemos combater o pecado, custe o que custar. Provavelmente não vai custar a nossa vida, mas nem por isso devemos combater menos. Tá? E sempre, qualquer tentação que ele estava enfrentando aqui, sempre tem uma saída correta da tentação, sempre tem uma saída bíblica. 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. O que quer dizer isso? Comum ao homem. Não há tentação que você tem, que você vai dizer: essa tentação só eu tenho, mais ninguém no mundo teve. Só eu tenho isso. Não. Não tem tentação que for humana. Toda tentação que você, que eu, que nós temos, já foi tido por outras pessoas. E vai ter tido por outras mais. Então você não é a primeira pessoa que encara aquele problema, não. Tá? Você não é um caso especial, você é uma exceção. Tá? Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então, se Deus permitiu aquela tentação,
Deus também, acabamos de ler, junto com a tentação, ele dá o escape, a saída, a solução. Qual era o escape, a saída, a solução nesse caso aqui? Ser fiel. Seja fiel. Não, mas é porque, seja fiel. E muitas vezes só isso que basta. A tentação vem se nós somos fiéis. Aquela tentação que parecia algo tão temeroso, é como se fosse uma miragem. De longe, né, no deserto, ou talvez no sertão, de longe você vê, você pensa que é água. Aí você vai caminhando, chega perto, mas chega lá não é água coisa nenhuma, é uma miragem. É tudo seco. O pecado muitas vezes é assim. A tentação está vindo e você teme, você fica ansioso, você começa a duvidar de tudo, você pensa que vai correr e você não vai suportar, mas se você for fiel, ser fiel, e ao passo que você se aproxima, a situação vai embora. E você fala, vejam só, eu temi tanto uma coisa que nem existia. E muitas vezes é isso. Nós tememos coisas no futuro, coisas que não existem e talvez nem venham a existir. Por exemplo, pastor, eu tenho medo de perder meu emprego. Você perder emprego? Não. Tem algum motivo para você perder emprego? Não. A empresa está indo ruim? Não. O país tem recessão? Não. O seu patrão não vai com a tua cara? Não. Está com medo de quê? De perder emprego. Há chances reais disso acontecer? Não. Mas eu tenho medo. Ou seja, você tem medo de uma coisa que não existe, uma miragem. Está lá longe, você vê aquele bicho de 7 cabeças. Seja fiel, que ao se aproximar você vai ver que está longe. Não tem o que temer. Sendo fiel. Que se formos fiéis, nós vamos resistir o diabo, e se resistirmos o diabo, ele vai fugir de nós. Essa foi a solução que Deus deu. Por último, a promessa, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Como todas as outras cartas, sempre termina com quem tem ouvidos, ouça. Tá? Ou seja, todo mundo tem ouvido? Então todo mundo ouça, escute. Qual o prêmio dessa promessa? O prêmio não é um prêmio positivo, é um prêmio negativo. O prêmio é que você não vai receber o dano da segunda morte. Qual é o dano da segunda morte? É o lago de fogo. Esta é a segunda morte. Tá? Então, o dano é esse. Então, o que vencer não receberá o dano da vida eterna, o dano do lago de fogo. Apocalipse 20 e versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, essa promessa é para os vencedores. E como nós vimos na semana passada, salvação não se vence. Salvação se ganha. É muito importante ler as palavras que Jesus usou. Como nós vimos na semana passada, ao que vencer, o que vencer não está falando de salvação. Está falando de recompensa. E realmente, quem vencer, e como é que nós vencemos a salvação? Através de Cristo, que venceu por nós. Então, nós não vencemos nada, nós vencemos através de Cristo, como fala em Romanos 8:37. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, nós somos vencedores por aquele que nos amou, que é Cristo, que morreu por nós. Então, nós somos vencedores por Cristo. Ele venceu a salvação por nós. Então, isso reforça ainda mais a ideia de que vencedor não é que venceu a salvação, mas é aquele que detém a salvação, porque já recebeu a salvação, porque alguém já venceu por ele. Então, essa mensagem, só para aplicar melhor, ela é para todas as igrejas, não é só para a igreja de Esmirna, e não é só para a igreja naquele tempo, é para todos os crentes, para todas as igrejas de todos os tempos que estão sofrendo tribulação, que estão sofrendo tentação, que estão passando por necessidade. Isso aplica a nós também. Está passando necessidade, seja financeira, física, espiritual, está faltando alguma coisa? Essa carta se aplica a nós também. Somos perseguidos, atribulados? Essa carta se aplica a nós. Não tenha medo, seja fiel e Deus toma conta de todo o resto.